Moçada do terceiro ano, moçada do curso extensivo do Colégio 7 de Setembro, tudo bem com vocês? Professor Fábio aqui para a gente trabalhar um dos módulos mais interessantes do curso de Geografia, muito relevante a título de vestibular e também muito curioso por todas as questões que envolve. Esse aqui é o nosso módulo 36, o primeiro de 3 módulos sobre o Oriente Médio. Essa região que aparece muito em vestibular, tá? Muitos alunos gostam de trabalhar porque envolve questões militares, questões geopolíticas, questões políticas, questões históricas. Então é um prato cheio para quem curte todos esses assuntos dentro da nossa disciplina. A gente vai começar aqui o nosso estudo, em primeiro lugar, dando uma olhada no que é o Oriente Médio. Então eu trouxe aqui para vocês um mapa dessa região. De cara, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma das importâncias desse lugar. Observem que o Oriente Médio ele é o ponto de confluência terrestre entre África, Europa e o restante da Ásia. Então, dá para a gente pensar, principalmente no passado, um lugar de muitas rotas comerciais, de muita passagem de pessoas e mercadorias, conectando o Oriente ao Ocidente. Então, dá para a gente ver que a importância do Oriente Médio ela deve ser histórica, como de fato é também. A gente fala muito de conflitos no Oriente Médio hoje, e normalmente a gente relaciona esses conflitos à questão do petróleo. Agora, resumir o Oriente Médio e seus conflitos à questão do petróleo é um grande erro. A gente tem questões religiosas que, que protagonizam conflitos. A gente tem aqui a questão da localização. Vamos dizer que o petróleo ele é um dos ingredientes nesse barril de pólvora que é o cenário de conflitos no Oriente Médio. E a gente vai tentar simplificar todo esse mosaico nessas próximas 3 aulas, nesses 3 módulos. Então, para a gente começar, vamos dar uma olhada nos aspectos físicos dessa região da Ásia, e observar neste mapa aqui a predominância dos planaltos. Vocês, na apostila de vocês, tem um mapa bem bacana aí para acompanhar. Ele está na página 174. É um pouquinho diferente do meu, mas dá para acompanhar super de boa. Então a gente tem aqui aonde é a Turquia, o planalto da Anatólia, aqui aonde é o Irã, o planalto do Irã ou planalto persa, importantes planaltos da região, que vão fazer aí a maioria das formas de relevo do Oriente Médio. A gente tem mais aqui ao norte a ocorrência de dobramentos modernos, em função de um movimento convergente de placas tectônicas. Vale lembrar que um pouquinho mais para leste já vai estar a Cordilheira do Himalaia, onde tem o Monte Everest. A gente também percebe a ocorrência de planícies, que no meu mapa é essa cor verdinha aqui, ó. A gente tem a planície que está mais aqui a leste do Oriente Médio, uma planície que pega todo esse litoral leste da Península Arábica, mas de longe a planície mais importante é a planície da Mesopotâmia. Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar nas suas aulas de história do Crescente Fértil, a região entre os rios Tigre e Eufrates. Essa daqui é uma das áreas mais populosas do Oriente Médio em função destes rios. Daqui a pouquinho a gente vai ver que o clima no Oriente Médio
E o clima predominante não é o mais favorável à ocupação humana, e aí as regiões úmidas, com rios, planas, vão ganhar uma importância ainda maior. Eu queria também chamar a atenção de vocês, falei aqui das planícies, chamar a atenção de vocês para uma depressão absoluta, que é a depressão do Mar Morto, que vai ficar bem nessa região aqui entre a Jordânia e Israel. Observe aqui nesse esquema, a gente tem aqui o Mar Morto, o Rio Jordão, ele vai vir desaguando nesse Mar Morto, que é um mar fechado. Então, essa minha seta ela está no sentido norte-sul, aqui, ó. E o Mar Morto ele vai ficar abaixo do nível do mar. Daí a gente chama isso de uma depressão absoluta. Para efeitos práticos, isso não muda muita coisa não, tá, pessoal? Tá? Então, falar que é uma depressão absoluta, a gente tem poucos impactos na dinâmica da sociedade, na reprodução de uma sociedade, tá? É mais uma curiosidade. O Mar Morto é um mar fechado, a gente também pode chamar de lago de água salgada, água muito salgada, por sinal, daí o nome Mar Morto. É muito difícil, né? Poucas formas de vida conseguem sobreviver com tamanha salinidade. Tudo bem? Eu vou apagar a nossa tinta aqui desse slide para a gente tratar aqui de um outro tópico. E a gente vai usar esse mesmo mapa, a gente vai tentar se familiarizar com alguns nomes que eu sugiro que vocês deem bastante atenção a esses nomes. Os vestibulares utilizam esses nomes. Eu vou localizá-los, esses nomes todos que estão aqui, vou localizá-los no mapa, vocês aí vão localizando no mapa de vocês. Eu tinha falado do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é essa porção de água que penetra no Oriente Médio. E isso aqui é importante, pessoal, porque é uma região que produz muito petróleo. Se a gente considerar todo o petróleo exportado via navios, mais de 60% de todo o petróleo do mundo sai do Golfo Pérsico. Todo o petróleo do mundo que viaja de navio sai daqui. Então esse lugar, esse pedacinho de água tem uma importância estratégica muito grande. Já vou até adiantar alguns assuntos para vocês. Não pode ter guerra nesse lugar. Guerra aqui impacta a produção de petróleo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nesses outros nomes. Esses dois aqui, ó, são até famosinhos também das aulas de história. Os estreitos de Bósforo e Dardanelos. São estes aqui, ó, que vão conectar o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Tá? Eu tenho aqui uma imagem ampliada dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Bósforo é esse aqui do lado de dentro, do lado do Mar Negro. Dardanelos, esse do lado de fora, aqui do lado do Mar Mediterrâneo. A Rússia utiliza muito esses estreitos. É uma das conexões da Rússia com o Mar Mediterrâneo. Tá bem? Quando a gente fala do Estreito de Hormuz, a gente está falando da porta de entrada e saída do Golfo Pérsico. Né? Então, tudo que entra e sai do Golfo Pérsico passa aqui pelo Estreito de Hormuz. Vira e mexe, o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz e isso causa um medo muito grande no planeta. Lembra que eu falei? Não pode ter briga nessa região. Um outro estreito importante de se conhecer é o Estreito de Bab el-Mandeb, que é esse aqui, entre o Iêmen, no Oriente Médio, e a Somália, na África. É a porta de entrada para o Mar Vermelho. Então as mercadorias que vêm da Índia, da China, né, passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb, entram no Mar Vermelho para chegar na Europa, não sem antes passar pelo Canal de Suez. Galera, olha quanto lugar estratégico tem no Oriente Médio.
Vale a pena vocês ficarem muito ligados nesses nomes e nessas importâncias também, ok? Bom, na sequência, eu trouxe aqui 2 mapas para representar o clima e a vegetação. Então, o clima aqui e a vegetação do Oriente Médio. A vegetação acaba sempre acompanhando, né, mais ou menos os climas. E é importante a gente perceber a predominância dos climas áridos, do clima desértico e semidesértico, clima árido e semiárido, tá? Então são climas com chuvas irregulares, né, o clima desértico com muito menos chuva do que o semiárido, e isso vai impactar a ocupação do território e as formações vegetais também. Observem que existe também os climas mediterrâneo e temperado, principalmente nessa porção centro-norte aqui, pegando um pedacinho do Iraque, da Turquia, tá bem? Essa porção centro-norte do Oriente Médio. Esse clima também vai dificultar a ocorrência de rios perenes. Muitos rios da região são temporários, então são formados por conta de algumas chuvas temporárias, chuvas das regiões mais altas, tá? Existem poucos rios perenes que correm ali o ano inteiro com água. O destaque vai para os rios Tigre, Eufrates e Jordão. Eu vou voltar aqui no mapa do slide anterior para a gente poder falar um pouquinho melhor desses rios. Galera, os rios Tigre e Eufrates são estes aqui, ó. Nascem na Turquia, aqui o rio Tigre, passa pela Síria, passa pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico. O rio Eufrates também nasce na Turquia, vai passar pelo Iraque, faz quase essa fronteira com o Irã, deságua aqui no Golfo Pérsico, em um lugarzinho chamado de Shatt el-Arab. No passado, Iraque e Irã até disputaram esse território. E a gente tem também o rio Jordão, que nasce nas colinas do Golã, na Síria, vem fazendo essa fronteira aqui entre Israel e Jordânia até desaguarem no Mar Morto. Galera, importante a gente perceber que água também é fonte de disputa na região. A água também gera tensões nessa região. Vamos voltar aqui nesse mapa. Quer ver? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Vamos prestar atenção, vamos pegar um exemplo aqui dos rios Tigre e Eufrates. Os rios nascem na Turquia, passam pela Síria, correm todo o Iraque. O rio Eufrates nasce também no mesmo lugar na Turquia, corre pelo Iraque. A Turquia é dona das nascentes. A guerra na Síria prejudicou muito o abastecimento de várias partes do Iraque. E o Iraque é dono da Foz. Então, se a Turquia quiser mandar algum produto via rio para o Golfo Pérsico, tem que passar por dentro do Iraque. De novo, é importante que não tenha rusgas entre esses países. São poucos rios, isso os torna muito mais importantes e a galera muitas vezes arruma treta por conta destes rios. Tá bem? Uma outra coisa que é muito curiosa a respeito do Oriente Médio é a questão dos aspectos humanos. Gente, historicamente, essa região é muito importante por ter sido o berço das 3 principais religiões monoteístas da atualidade. Então, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles nascem no Oriente Médio. A cidade de Jerusalém, que Israel decretou como sendo sua capital no final de 2017, isso desagradou muito os árabes de uma outra região ali chamada de Palestina. Jerusalém é uma cidade sagrada
para cristãos, judeus e muçulmanos. E isso, gente, também é foco de tensão. A cidade de Jerusalém, ela tem muitos conflitos que a envolvem. Outra coisa que vale a pena a gente notar, existe uma confusão muito grande a respeito de etnia e religião aqui. A principal delas é quando a gente confunde árabe com muçulmano. Então, religião é religião, etnia é etnia. O conceito de, vou pegar o do árabe aqui, por exemplo. O conceito de árabe, ele está muito mais vinculado a uma origem, a um tronco linguístico. Então a gente está falando aqui de uma questão que é cultural. O Islã é uma religião, então a gente está falando de crença. É lógico que a maior parte dos árabes dessa região são muçulmanos, mas não necessariamente todo árabe é muçulmano. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Nem todo muçulmano é árabe. Vou dar 2 exemplos aqui. 3, na verdade. Se a gente pegar a Indonésia, que nem está aqui no Oriente Médio, a Indonésia, que é um arquipélago do sudeste da Ásia, a Indonésia tem a maior população muçulmana do mundo, e não são árabes. Esse país aqui, que é o Paquistão, é majoritariamente muçulmano, tá? E não são árabes. Na África, nós temos a Nigéria, também uma população muito grande de muçulmanos, né? E também não são árabes. Então aqui a gente tem vários povos, os árabes predominando aqui na Península Arábica. Deixa eu trocar essa cor aqui. Os árabes predominando na Península Arábica. Nós temos os judeus aqui em Israel. Nós temos os turcos aqui na Turquia. E nós temos os persas aqui no Irã. Então até aqui a gente falou de povos, cultura. A religião predominante é a religião muçulmana, tá? Exceto dentre os judeus de Israel, onde o judaísmo é predominante. Ok? Não podemos nos esquecer também de alguns povos sem território, como é o caso dos palestinos que reivindicam um território e entram em conflito com Israel, os palestinos aqui, mais ou menos, e os curdos, o maior povo sem território da atualidade, os curdos que se espalham por Turquia, Síria, Iraque, Irã, tá? Entram também aqui um pouquinho na região do Cáucaso, ok? E, para terminar de falar de povos, falando dentro do islamismo, uma distinção muito importante, que é a distinção entre sunita e xiita. Galera, muita gente costuma falar que os sunistas eles são mais de boa, os xiitas são mais violentos, mas isso não é verdade. Aliás, associar um ou outro grupo à violência é estereotipar essas vertentes do islamismo, que, por sinal, é uma religião maravilhosa, muito bonita. Tá? Nós temos aqui 2 troncos do islamismo, 2 vertentes. Essa ramificação remonta lá no passado, no surgimento do islamismo, com o profeta supremo do Islã, que foi Maomé. Maomé, quando morre, ele deixa os seus seguidores e os seus seguidores não entram muito num acordo de quem vai suceder Maomé. Aí a gente começa a ter uma ramificação entre os seguidores de Maomé. Na atualidade, os sunitas são a imensa maioria, aproximadamente 90% dos muçulmanos são sunitas, aproximadamente 10% dos muçulmanos são xiitas. Existem outras ramificações dentro do islamismo, tá? Mas uma porcentagem populacional bem menor.
Então a gente pode falar de wahhabistas, alauítas, tá? Mas bem menores. Dando mais um spoiler de algumas aulas aí para frente, a gente fala muito do conflito por influência entre Arábia Saudita e Irã. Galera, a Arábia Saudita é o maior expoente sunita da região e o Irã o maior expoente xiita da região. Então eles disputam em várias coisas e um dos focos de tensão entre os dois é também a religião, ok? Mas, gente, pelo amor de Deus, não vamos cometer o erro de associar islamismo à violência, ok? Bom, aqui eu trouxe só algumas curiosidades para falar de alguns países que são mais populosos. Dar o destaque a Israel, que é o único país desenvolvido dessa região. Tá? Dar também destaque ao Afeganistão, infelizmente um destaque negativo, sendo o país com os piores indicadores sociais da região. Falar também da Síria, cuja guerra causou um desequilíbrio populacional muito grande, a morte de muitos homens causando um desequilíbrio entre homens e mulheres, a migração, muita gente fugiu da Síria. E eu queria também dar destaque para o Iêmen, que na atualidade, nós vamos falar disso também mais para frente, na atualidade passa por uma das piores crises humanitárias, em decorrência também de conflitos internos, ok? Para a gente encerrar, eu trouxe aqui esse mapa da distribuição populacional para vocês perceberem que os desertos de fato vão influenciar na distribuição, são verdadeiros vazios demográficos, a maior parte da população se localizando na Turquia, a proximidade com a Europa conta muito, o clima mais ameno também, as margens dos rios Tigre e Eufrates, então a gente fala aqui do Iraque, uma população muito grande no Irã e também no litoral. Aqui aparece o Paquistão, mas o Paquistão ele já não está no Oriente Médio, tá? Ele é vizinho da Índia, na Ásia de monções, então a gente ignora esse aqui da nossa análise, tá bem? O Egito, ele está na África, então a gente também tira ele, embora quando a gente usa Oriente Médio com uma conotação étnica, muita gente considera o Oriente Médio como sendo o mundo árabe, tá? Mas aqui a nossa conotação é geográfica, a gente vai chamar de Oriente Médio essa parte aqui da Ásia. Beleza, pessoal? Mais recentemente, uma urbanização crescente em decorrência da exploração do petróleo. A urbanização ela se intensifica depois da Segunda Guerra Mundial, fazendo surgir as cidades do petróleo, até países do petróleo, Catar, Emirados Árabes. Aqui a gente tem duas fotos de Dubai, de 1990 para 2016, moçada, mudou pouquinho, né? O professor de vocês em 90 tinha 4 aninhos, e Dubai mal existia. Hoje Dubai é um esculacho em termos de luxo, tá? Tem também a sua periferia mais pobre, mas é um dos grandes expoentes dos petrodólares, o dinheiro do petróleo, o que ele é capaz de fazer nessa região. Beleza, moçada? Então essa é a primeira de 3 aulas do Oriente Médio. Valeu!